Boa tarde, Botucatu. Eu sou o Matheus Conte e esse é o Audácia na TV, o programa de entrevistas que discute toda a cidade de Botucatu. No episódio de hoje, convidamos a psicóloga e professora da UniBR de Botucatu, Maria Beatriz Domingues, para falar sobre os cuidados com a saúde mental durante o isolamento social. Professora, boa tarde, pode se apresentar? Boa tarde, Matheus. Boa tarde, pessoal. Como você disse, eu sou Maria Beatriz, eu sou psicóloga clínica, né, me formei na Unesp de Bauru e sou mestre pela USP de São Paulo, também em psicologia. Né? E agora eu sou professora da UniBR Botucatu, né, que está com um curso de psicologia que começou no semestre passado. Perfeito. E, primeiramente, professora, já entrando no assunto, uma pesquisa do Instituto Ipsos apontou que 53% dos brasileiros relataram uma piora no seu quadro de saúde mental durante a pandemia. Pode até parecer uma pergunta tonta, mas quais são os principais motivos, as principais razões para essa piora no quadro mental na pandemia? Matheus, você até disse que pode parecer uma pergunta tonta, né? Porque acho que são tantos motivos para a gente enumerar. É uma questão muito complexa essa, né? A gente tem, por exemplo, isolamento social, né? Para algumas pessoas esse está sendo um fator que é a origem de sofrimento, né? A gente também tem uma instabilidade financeira muito grande, então, nessa onda, né? De às vezes as coisas fecham, às vezes as coisas abrem, a gente tem uma instabilidade muito grande, muitas pessoas perderam emprego, né? Fora o que eu acho que talvez sejam alguns pontos fundamentais, que é o medo, o Uhum, medo do vírus, o medo da perda, o medo do que pode acontecer no futuro. Então, acho que a gente tem um combo de fatores uhum, muito prejudiciais à saúde mental. Além de, bom, as atividades que costumavam dar prazer para as pessoas antes, elas estão muito escassas. Então, a gente não tem atividades culturais, a gente não tem muita possibilidade de passeio, de reunir amigo. Acho que são questões super complexas, né? Assim, a gente está vivendo um uhum, momento também completamente sem precedentes, único na história. uhum, Então, talvez por estar no olho do furacão, a gente vai entender esse grande agravo essa grande piora na saúde mental dos brasileiros daqui a algum tempo. Né? Mas, uhum. sem dúvida, são inúmeros fatores que tornam a situação muito delicada. E, Algumas pessoas, inclusive, têm relatado muito estresse no trabalho, né? Então, algumas pessoas têm trabalhado mais no período de pandemia. Quem está no home office não tem horário para sair, né? uhum, Então, acaba ficando. Várias pessoas que também estão trabalhando presencialmente, né? Então, fica com medo do transporte, medo de estar ali gerando algum perigo para os familiares, né? Para quem mora junto. Fora o luto. uhum. Não sei, será que eu dei conta de todos, Matheus? Será que eu falei todos? Acredito que sim, viu? Pode ser até que tenha mais, porque tanto de coisa que É, vem acontecendo no Brasil, no mundo, no meio da pandemia, é realmente complicando. E pois é. já enganchando essa resposta com a próxima pergunta, o aumento de transtornos mentais e do trauma psicológico é considerado a quarta onda da pandemia. Quais você acredita Hum. que vão ser os principais problemas relatados pelos pacientes, que vão se atender buscando melhora na saúde mental? Qual você acredita que vão ser os principais problemas que vão ser relatados pelas pessoas? Olha, eu acho, né, que realmente, como você pontuou, é uma situação traumática das pessoas. Uhum, É uma situação traumática, ela gera efeitos ali que podem ser, inclusive, longos. Eu acho que o luto pode ser um deles. Então, muita gente perdeu pessoas queridas, né? Muita gente também passou pela situação de medo, né, que é estar com a doença, com o Covid-19, durante a pandemia.
Uhum. Então, eu acho que o luto, né, que essa perda de pessoas e também de muitas outras coisas, né, às vezes perda de trabalho, às vezes perda de lugares sociais, né, atividades Uhum. prazerosas, eu acho que esse luto pelo nosso antigo normal, Uhum. né, que a gente gosta de falar o novo normal, então talvez o luto pelo antigo normal seja um ponto que pegue muito para as pessoas, né. Algumas pessoas estão realmente enfrentando situações de vulnerabilidade também, né, vulnerabilidade social, então, expostas também a riscos que não são só do vírus, né, mas riscos de estabilidade financeira, Uhum. enfim, que também afeta outros níveis de sobrevivência. Eu acho que tudo isso, quando a gente vivencia em tamanha intensidade como a gente está vivendo no Brasil, é um país com um número de casos muito grande, que é um país com um número de mortes gigantesco, a Uhum. gente passa também pela perda de pessoas centrais ali, né, como, por exemplo, o Paulo Gustavo, que acho que afetou muitos brasileiros, né, então a gente Uhum. está passando por tudo isso numa magnitude gigantesca. O brasileiro está sendo afetado de um jeito realmente muito forte. Então, acho que essa situação de muito medo, muita perda, vai acarretar efeitos. Muita gente tem falado de uma angústia, Ronaldo, isso talvez seja um dos pontos que me preocupe, né? Uma angústia quase sem nome, assim. Você não consegue dizer muito bem o que te mobiliza, né? O que te angustia, mas a angústia está lá. Uhum. A gente sem conseguir dormir muito bem, né? Eu Uhum. acredito que essa angústia, o luto pela nossa vida como ela era antes, né? Fora o luto pelas pessoas que a gente efetivamente perdeu, sejam pontos que façam parte dessa quarta onda que você mencionou. E aproveitando que você falou de luto, né? Durante a pandemia, 213 famílias perderam seus entes queridos pelo coronavírus em Botucatu. Até mais, né? Porque no momento que eu montei o roteiro até agora já teve mais mortes ainda. Até mais de É, 213. Como que nós podemos lidar com o luto? Quais são as principais formas de conseguir combater? ótima pergunta, né? O luto, eu, eu trabalho pela abordagem psicanalítica, né? Estudo muito Freud, e Freud diz que o luto é um trabalho, então é o trabalho de luto. Não é uma coisa que a gente passa de uma forma passiva, né? Só esperando que aquilo acabe, mas a gente efetivamente trabalha, né? Nesse período. E o luto durante a pandemia, eu acredito que tem um agravante, e é a gente não tá conseguindo fazer os nossos rituais da mesma maneira que a gente fazia antes, né? Então o velório tá diferente, né? A gente não tá conseguindo reunir o mundo, a gente não tá conseguindo abraçar, especialmente quando luta por Covid, claro, né? Porque a gente Uhum. também teve outras perdas também, até devido à lotação dos hospitais, né? Mas no caso do Covid, ainda tem esse ritual que está impossibilitado nesse momento, né? A gente acha que a despedida, né, os rituais de despedida são um ponto, enfim, uma fase ali da perda, mas acho que eles são muito importantes também para a elaboração, né? A gente poder se despedir efetivamente. E agora a gente está passando por situações de perda muito inesperadas, muito surpreendentes. Muito de uma ordem que a gente não compreende muito bem os motivos. Acho que isso também é um ponto que atrapalha o trabalho de luto. A gente não, a gente não sabe muito bem. Tem essa doença mais grave, a gente tem os grupos de risco, mas as novas cepas também começaram a atingir os jovens.
Uhum. né? Tudo isso eu acredito que dificulta. Então, algumas estratégias de enfrentamento do luto, acho que são contar, mesmo que seja online, mesmo que seja distante, com a nossa rede de apoio, né? Com as pessoas que fazem parte da nossa rede de apoio. Então, se tá difícil, né, poder ter a possibilidade de pedir ajuda, mesmo que não seja via abraço, mas que seja via ligação no WhatsApp. E principalmente, Matheus, respeitar o tempo do nosso sofrimento, né? Uhum. Conseguir respeitar o tempo do sofrimento, não tentar cessar, deixa vir, porque às vezes a gente fica incomodado por ficar triste, quer voltar à nossa vida normal. É, não tenho tempo para isso e tal, mas acredito que seja uma parte muito importante de vivenciar. E queria perguntar também, você falou sobre a necessidade de viver o luto, né? É, quais grupos de pessoas são mais vulneráveis psicologicamente à pandemia? É, também pensando nessa comentário que eu fiz sobre as redes de apoio, como é Uhum. importante a gente buscar redes de apoio, eu acredito que são as pessoas que não têm redes de apoio muito amplas. A gente tem visto, por exemplo, algumas pessoas muito afetadas, né, pelo isolamento social, são os idosos que moram sozinhos, né, Uhum. que não estavam recebendo visitas. Agora, com a vacinação dos idosos, acho que isso pode ter melhorado um tanto, mas que não estavam recebendo visitas porque as visitas colocariam em risco, né? Uhum. Então, quando essas redes de apoio elas estão deficitárias, quando a gente não tem muito acesso à rede de apoio, eu acho que isso torna a vulnerabilidade maior. E eu acrescentaria a isso também as pessoas que estão na linha de frente do enfrentamento do Covid, os profissionais da saúde que estão realmente na linha de frente, têm trabalhado muito, não estão conseguindo ver suas famílias, porque mesmo vacinados, existe ali algum risco da transmissão, estão perdendo muita gente, profissionais da saúde que estão atuando realmente na linha de frente também estão sofrendo pra caramba. Uhum. Além disso, um terceiro grupo que eu acho de pessoas mais vulneráveis são aquelas também que são mais vulneráveis economicamente. Uhum. Então, para além do risco da doença, estão também em risco de não conseguir se sustentar financeiramente, não conseguir se alimentar bem, de não conseguir garantir o sustento da família, né? A gente tem visto isso ultimamente, agora que o auxílio emergencial foi cortado, Uhum. né? Muitas pessoas em situação de vulnerabilidade muito grave. Então, os CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial, que são centros para atendimento, né, de questões psicológicas, da saúde pública, né, estão recebendo muita gente em uma situação de vulnerabilidade não só psicológica, né? Uhum. Então, acho que esse seja um agravante muito forte. Essas pessoas que se sentem ameaçadas duplamente, né, pelo Uhum. vírus e pelo medo de perder o sustento. Uhum. E, professora, quais são os principais sintomas que uma pessoa que precisa de ajuda apresenta? Que a gente possa Olha, perceber. que a gente possa perceber, nós pessoas de fora, A gente que esteja percebendo que alguém está precisando de ajuda. eu acho que é um fechamento, né? Um sinal importante pode ser um fechamento dessa pessoa para as coisas de fora, então às vezes se mostrar mais inibida, querendo conversar menos, né? Um pouco mais Uhum. evasiva. Acho que esse é um ponto que vale a pena tentar, né? Tentar entender um pouco mais o que está acontecendo, ou um pouco mais ansioso, né? De forma geral, a pessoa
ali ansiosa com as tarefas do dia a dia ou ansiosa com o que vai vir, né. E Uhum, um outro ponto também que a gente tem notado bastante, eu tenho notado bastante no consultório durante esse período pandêmico, são os distúrbios do sono. Distúrbios do sono, eu digo, às vezes, pessoas que não conseguem dormir, têm muita insônia, ou dormem muito mal, ou são aquelas pessoas que estão dormindo demais, uhum, né? Só quer dormir o dia todo. Então, eu diria que essas pessoas que parecem menos disponíveis, mais afastadas, né, um pouco mais ansiosas com o dia a dia, ou que se alô, professora? Aguardar a conexão melhorar, a gente já retorna. Opa, deu uma caidinha, mas já tá tudo aqui já. Ai, que bom, então tá bom. Tem alguma coisa pra acrescentar ou já podemos ir pro próximo assunto? Eu não sei até que ponto vocês estavam conseguindo me ouvir. Então é uma questão, assim, mas eu disse, realmente das pessoas que estão um pouco mais fechadas, né, um Uhum, pouco mais inacessíveis e talvez também aquelas pessoas que se mostram muito exaustas ou com esgotamento psíquico, uhum, né, também são pontos de se chamar atenção. A gente está com um aumento muito grande de diagnósticos de síndrome de burnout, né, que é uhum, a síndrome de esgotamento profissional, então isso está acontecendo muito. Então se a gente notar ali algumas pessoas que indicam algum esgotamento, um humor mais depressivo, um fechamento de si, ou uma ansiedade exacerbada, acho que são alguns pontos para atentar. perfeito. E como que a gente pode convencer uma pessoa que tá fragilizada que ela precisa de tratamento psicológico? Como a gente pode abordar esse assunto com ela? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque acredito que mesmo fragilizadas as pessoas têm tempos e estratégias diferentes, né? Uhum, Quando a gente nota ali que alguma pessoa querida, uma pessoa próxima está em sofrimento psíquico, né? Tá com sofrimento mental, talvez essa pessoa não esteja disposta ou até pronta para procurar uma ajuda psicológica, né? Então, uhum, se não tiver uma receptividade muito grande nessa área, acredito que a gente possa tentar também outras estratégias, né? De valorização ali, de cuidado com a saúde mental, né? Às vezes a gente pensa que só a psicoterapia, só um tratamento psicológico é uma estratégia de valorização da saúde mental, mas também tem outras vias de cuidado, né? Então, às vezes, o descanso ou uma conversa, né? Ter alguma outra atividade ali que faça sentido para aquela pessoa, ter uma uhum. fonte de apoio, também são muito importantes. Eu colocaria isso talvez como um primeiro passo, porque talvez a ajuda psicológica venha depois. É muito Uhum. importante que essa pessoa esteja disposta, esteja disponível para receber ajuda, né? Então, a gente tentando contribuir em outras vias, acho que já é uma estratégia acolhedora muito importante. E depois, se continuar necessário, e se houver essa abertura, a o conselho, né, para buscar uma ajuda psicológica também pode ser muito bem recebido. E, professor, já chegando ao fim da nossa entrevista, qual dica que você dá para quem tá precisando de ajuda psicológica na pandemia? Quais meios a gente pode contar para poder ajudar as pessoas? Olha, uma boa pergunta também, né, uma dica que eu daria para as pessoas que estão se identificando
né, disso tudo, que estão sentindo, que estão sofrendo, que não estão bem com algum aspecto, estão se percebendo mais ansiosas ou até tristes, né? Eu diria para procurar ajuda, não esperar muito tempo para procurar, né? Uhum, Mesmo que não seja uma ajuda profissional, mas que seja de alguém próximo, né? Mas não esperar demais. Se você está se percebendo, vai estar percebendo que a situação está difícil, né? Tá sentindo algum tipo de sofrimento que está atrapalhando, não está bacana, é importante a gente não pensar que é frescura, uhum, e é importante a gente não pensar que é só um cansaço, uhum, né? Pode não ser, pode ser um sinal que a gente tem que cuidar de alguma coisa ali, né? Então eu diria para procurar rápido, uhum, né? Não esperar demais, não adiar demais, né? Se tem uma coisa que a gente está aprendendo, de certa forma, nessa pandemia, é a importância do cuidado, né? uhum, Com nós mesmos. Não só o cuidado para a gente não pegar o vírus, né? Mas o cuidado com todos aqueles aspectos que a gente conversou, que são fatores de risco também, dessa vez para a uhum, saúde mental, não a física. Eu diria que se está com vontade de procurar ajuda, procura, uhum, né? Existem caminhos, via, né, tratamento psicológico até de valores acessíveis, uhum, né? Existe essa possibilidade para a população no geral, existe também, as vias públicas, né, de se uhum, buscar um profissional, mas também existem as vias afetivas, né? Então, se sentiu ali que tem um sinalzinho de alerta, vai procurar se cuidar, né, da forma que for mais adequada para cada um. Acho que é isso, uma dica importante para esse momento. E com essa verdadeira prestação de serviço, a gente encerra mais esse Audácia na TV, o programa que discute Botucatu. Muito obrigado pela participação, professora, pode se despedir. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade de falar e obrigada a vocês que estão me ouvindo. Eu que agradeço, muito obrigado a todos vocês ouvintes e até mais, Botucatu.